nós estamos estudando patrística, hoje especificamente Inácio de Antioquia. Uma das coisas que o Inácio dizia era o seguinte: Cristo é Deus e perfeito homem ao mesmo tempo, procede do Espírito e da semente de Davi. Aí o Poutilho que fala o seguinte: ele queria dizer que ele não era apenas um poder espiritual que aceitara a carne, mas que enquanto poder espiritual se fizera carne. Para Inácio de Antioquia não havia dúvida, Jesus era Deus. Não era uma aparência divina, era Deus. E ele assumiu a carne humana. Ele não assumiu a aparência humana, ele assumiu a natureza da carne humana. Isso aí é o ensino que está ali na base do Evangelho de João e que está na base também da doutrina da Trindade. Não tem como você corrigir isso daí. Se você tentar corrigir isso, você sai fora do pensamento apostólico. Inácio, ele podia dizer o seguinte: pois há um único Deus que se manifestou por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que é o seu Logos, procedente do seu silêncio. Essa palavra aqui, ela é extraordinária. Depois que vocês aprenderem esse princípio aqui, isso vai colocar um diapasão no seu pensamento. Daqui uns 5, 6 anos vocês ainda vão estar pensando nisso, porque o Inácio vai falar o seguinte: antes de Jesus Cristo ser gerado, o que havia? Aí ele fala: havia silêncio divino. Silêncio divino. Deus não estava falando, é uma figura de linguagem. Deus estava em silêncio. Isso aqui quer dizer o quê? Que Deus estava voltado para dentro de si mesmo, em eterna contemplação. Por que Jesus é chamado de o Verbo de Deus? Porque ele é a palavra, certo? Ele é a palavra, quer dizer que ele é a voz de Deus. Antes de Jesus Cristo, Deus não falava. Em Cristo, Deus fala. Fora de Cristo, Deus continua em silêncio. Deus só fala aos homens por meio do Verbo. Deus só fala aos homens por meio de Cristo. Deus não fala de outra forma. Agora, para você chegar numa compreensão dessa daqui, tem que ter muita quilometragem de fé. Tem que ter muita intimidade com Deus para dizer o seguinte: Deus estava em silêncio e Cristo quebrou o silêncio de Deus. O que ele quer dizer? Eu quero ter um conhecimento de Deus. Se você for por fora de Cristo, você não vai ter conhecimento de Deus, porque Deus só se comunica com o homem por meio de Jesus Cristo. Por isso você não pode dizer que Inácio ele é um idólatra, que ele está endossando a idolatria ou a intercessão dos santos, porque ele é cristocêntrico. Inácio era cristocêntrico, centro no meio. Aliás, Cristo no meio, Cristo no centro. Ele era cristológico. Toda a teologia que ele fazia, toda a pregação, todo o ensino dele era cristologia pura. É para exaltar Cristo, falar de Cristo, pensar Cristo, porque ele vai ser morto por Cristo. Ele é um homem que, embora ele tenha sido beatificado pela Igreja Católica como sendo um santo dentro de uma espécie de panteão cristão, ele nunca divulgou isso para si. Muito pelo contrário, ele está lado a lado com os apóstolos dizendo: eu sou homem. Ele até dizia: eu sou o trigo de Deus, eu vou ser devorado pelo dente dos leões. Não tem nada de espetacular em mim, nada de especial em mim. Especial é o Cristo. Quer dizer, Deus estava em silêncio. Clemente, que é aquele que eu falei para vocês a semana passada, o Clemente estava ali conversando com ele mais ou menos nessa mesma linha. Na segunda carta de Clemente lemos: sendo o primeiro Espírito, o cabeça dos anjos, tornou-se carne, sendo o que aparece em forma humana. Cristo é o Verbo procedente do silêncio. Essa palavra procedente aqui, ela é extraordinária, porque o Poutilho que ele vai dizer o seguinte: Deus é um abismo divino. Abismo divino. O que é o abismo divino? É o poço sem fim. Isso é o abismo divino. Não é o abismo no sentido negativo. É o abismo no sentido de que se você cair em Deus, você não se encontra nunca mais, você se perde em Deus. O verdadeiro encontro com Deus é aquele que você se perde, e não aquele que você se afirma. Você teve um encontro com Deus e Deus consome a sua pessoalidade.
Ele consome o que você acha que é importante e fica desimportante. É o pensamento dos pais da igreja. Enquanto você não conseguiu se esvaziar, uma doutrina que eles tinham aqui, ó, doutrina da kenosis. Doutrina da kenosis é a doutrina do esvaziamento. Enquanto você não conseguir se anular, se esvaziar, se crucificar com Cristo no Calvário, enquanto você não deixar de ser o seu ego, o seu eu, você não nasceu de novo. Por quê? Ser de Cristo é uma renúncia verdadeira. Ou você renuncia e tem um encontro, ou você não renuncia e mantém os seus pecados. Enquanto você não renunciou, você se mantém nos seus pecados. Renunciou, se esvaziou, agora você está se jogando no abismo. Se jogou no abismo, você se perde. Mas só que você se perde em Deus. Deus te consome. Deus consome seus pensamentos, Deus consome suas prioridades, Deus consome a sua eternidade, Deus consome o seu passado. Isso aí é kenosis. Você fica vazio de você. E esse vazio de você é o que Deus precisa para revelar Cristo. Pensamento dos pais da igreja. E Cristo, ele é procedente desse abismo aqui. Ou desse silêncio, tá? Quer dizer que Deus estava em silêncio, agora Cristo vem e revela Deus. E nós só podemos ter um conhecimento de Deus porque Jesus fala de Deus. Não é porque eu falo de Deus. Eu vou falar de Deus religiosamente. Só que eu vou falar de Deus de uma maneira assim, que nem um cego falando da luz. Eu não sei, o cego nunca viu a luz, ele imagina o que seja a luz. Ele imagina pela ausência, porque ele nunca viu. Ou um surdo falando do som, mas o surdo nunca ouviu um som. Então ele imagina como que seria o som. Ou, enfim, uma pessoa que não tem habilidade querendo falar aquilo que ele tem habilidade. É o que acontece com a gente. A gente fala de Deus, Pastor Washington, a gente fala de Deus, mas a gente fala de Deus sem saber do que a gente está falando. Não é o caso de Cristo. Cristo fala de Deus porque ele estava com Deus e ele é Deus. É só Jesus quem pode falar de Deus em verdade. É em verdade. E o que nós somos então? Nós somos ecos. Você começa a ecoar a doutrina de Cristo. Você começa a repetir, só repetir. Repete o que Jesus falou. Ensina o que Jesus ensinou. Crê naquilo que Jesus creu. Você vai imitando o Senhor Jesus. Essa é a fé cristã. A fé cristã não é quando você se afirma, é quando você afirma Cristo. Afirmou Cristo, está na fé cristã. Se afirmou, negou Cristo. Aí o apóstolo João vai dizer que esse é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é aquele que nega Jesus. E você nega Jesus quando você se afirma. Eu, é meu, é somente meu, do meu jeito, tem que ser assim. Negou Cristo. É o espírito do anticristo. Pensa você viver numa igreja dessa. Que você tem um bispo que ensina isso para você todos os dias. Enquanto você não se esvazia, você não é de Cristo. Não adianta. E o Clemente, ele está lá, junto com o Inácio, e eles falam a mesma coisa. Ele procede do silêncio, apossígios. Ele quebra o silêncio eterno do fundamento divino. E é por isso que eu falo para vocês, vão ter que ler Paul Tillich, tá bem? Um dia na vida de vocês vão ter que comprar o livro de Paul Tillich. Pode ser Teologia Sistemática, pode ser A Coragem de Ser, pode ser História do Pensamento Cristão, mas um dia terá que ler Paul Tillich, mesmo que seja para contestar ele, tá bom? Oi? O nome do livro é História do Pensamento Cristão, do Paul Tillich. Aqui é a editora Ast, tá? Se a irmã quiser tirar uma cópia depois, uma foto. Bom, e o Inácio, ele tem uma outra doutrina, que é a doutrina da ceia do Senhor. E essa aqui é uma doutrina bastante controversa, mas muito controversa, porque nós, evangélicos, nós temos uma doutrina de Santa Ceia. A gente crê na Santa Ceia como sendo um memorial. Não é isso? Você crê que é em memória, né? Fazer isto em memória de mim. Também você crê que ela é um símbolo da morte de Cristo. Agora, o Inácio, ele está numa época que ele não crê assim. E é isso que eu vou falar para vocês agora na próxima parte. Inácio não crê dessa maneira.